Reciclagem da visão. Vamos lá, mais um EP, outro episódio aqui pra você. Você encontra X Podcasts no Spotify, Pão de Judá também. O pessoal também conhece por Reciclagem da Visão, quadro exclusivo do Novas do Reino. E temos aqui os convidados hoje, Elton Benites, de Lajeado, e Derli de Oliveira, de Salto do Jacuí. O pessoal dessas cidades aí já pode ir dando um alô no chat que a gente está aguardando, viu? Passar o alô aqui, o boa noite. Boa noite, Elton, tudo certo? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todo o pessoal aí da bancada. Boa noite. E a toda a audiência também, né? Que Deus nos abençoe aí. Isso aí, Elton. Temos aqui, do outro lado da tela, o Derli, de Salto do Jacuí. Boa noite, Derli. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vitória. Boa noite, ministro. Boa noite para a Ana também, que está escondidinha lá atrás, né? Daqui a pouco ela aparece aí. Isso aí, mais um episódio então. E o pessoal aqui sempre quer saber, né, como é que é as experiências dos presbíteros iniciais, como que começou, né, Sérgio? O povo quer conhecer como se desenvolve aí o trabalho de vocês, para a pessoa tomar conhecimento e melhorar a nossa unidade na fé também. Porque a gente ouvindo o relato de vocês sobre as experiências, desde o dia que começaram no presbitério, fazer um resumo assim, né? Que não leve mais de hora, né? Mas alguns minutos. Uns 5 minutos. Então vamos começar com o irmão Elton aí, sobre a experiência de administração municipal aí de Cristo, né? Que é o presbítero de Lajeado. Isso aí. Vamos lá então, né? Tudo começou então, Deus olhando para aquela cidade de Viamão, né? E olhando, e olhando, e olhando. E aí Deus achou minha família lá. Nos salvou, deu salvação, vida eterna, filiação. E, enfim, começou um trabalhar lá de nos dar de novo uma família, né? Que estava desestruturada. O Senhor restaurou. Depois, então, casei e vim morar em Santa Cruz do Sul, aqui perto, próximo onde eu estou agora, né? Mais ou menos 1 hora de viagem. Vim morar em Santa Cruz do Sul. E ali, então, juntamente ali com o irmão Flávio Pires, à disposição ali da obra, o Senhor foi fazendo trabalhos ali naquela região, né? Logo fui ungido ali como, se não me engano, era vice-líder do Exército do Leão. Legal. Então já comecei já lá a desenvolver alguma coisa de trabalho como liderança, né? Isso que ano, Elton? Em Viamão. Oi? Em que ano? Eu fui para Santa Cruz em 2013. Legal. E aí, então, lá em Viamão, liderava alguns grupos familiares. E aí, em Santa Cruz, tive a experiência de, além de grupo, liderar exército, né? E depois, então, Deus moveu um arranjo aí, espiritual, né? De vir para uma cidade aqui. E aí, eu e a minha esposa tivemos um sentimento parecido. Isso não é sempre, né? Que a gente tem sentimentos, assim, iguais, de comunhão. Sim. E aí, antes de dormir, compartilhei com ela o que eu tinha sentido. Ela compartilhou. Depois, nós passamos aquele sentimento adiante. E depois de um tempo aí veio então a testificação de que viríamos para Lajeado. Legal. E aqui estamos então. Aí na cidade de Lajeado foi onde o irmão foi ungido como presbítero, isso? Isso, o primeiro trabalho está sendo, né? Só Deus sabe se ficará ou se mudará, mas está sendo Lajeado. Primeiro trabalho. Boa, isso aí. Então vamos lá conhecer um pouquinho do início aí do Derli, essa trajetória inicial. Derli, conta pra nós aí. Zé, a nossa trajetória inicial aí faz já alguns anos, né? Eu cheguei na vida da igreja lá em 2008, né? Faz 15 anos atrás. Não sou tão novinho assim, né? Mas, posso dizer assim, dos cascudos velhos que o Senhor está renovando todo dia, né? Amém. A gente chegou na vida da igreja aí, né? A gente não... a maioria dos irmãos não sabe, a gente veio de uma dominação, né? A gente estava completamente frustrado lá, e minha esposa, né? E daí a gente tinha se afastado, eu ficava olhando assim, eu não me via congregando em igreja nenhuma, né? Nem lugar. Eu estava orando, né? Que o Senhor, onde é que o Senhor iria me levar, né? Eu olhava para o mundo e não me enxergava no mundo, né?
olhava para uma igreja e não me enxergava dentro da igreja também, entendeu? Porque o Senhor tinha mandado sair, entendeu? Então era bem difícil. Aí chegou os materiais até a gente lá nesse ano, né? E a gente engrenou nesse ministério aí, né? E temos sentado nessa mesa aí até hoje. Em qual cidade foi dali? No Salto de Jacuí mesmo, né? Foi aí através dos Aqui materiais. mesmo, né? Através dos materiais que chegou até a gente, né? A gente conheceu o Ministério Apostólico, o Ministério da Palavra, né? E quanto tempo Então, depois o disso senhor- o irmão foi ungido como presbítero? Olha, eu fui ungido como presbítero há cerca de 2 anos atrás, 2 anos e meio, por aí, né? E a gente ficou... A gente pertencia a outra cidade aqui, né? E trabalhava para o Senhor, né? E a gente teve várias entre vindas e ida, né? Teve bastante, assim... A gente perseverou na fé, né? Às vezes ficou só a gente aqui, né? E agora, de novo, praticamente tá só a gente. Depois que a gente assumiu o presbitério, achei que ia dar uma decolada melhor, né? Não foi assim, né? Foi assim porque a gente creio assim que tudo o que eu tentei fazer assim, né? Caiu por terra, né, mas então eu tô esperando no Senhor aí, que o Senhor, né, me orienta a fazer, né? Certo. É uma cidadezinha aqui de 12.500 habitantes, né? E você praticamente tropica dentro da igreja, está dentro do outro, é um lugar bastante predominado por Israel, né? Então, E dali, vamos creio que o Senhor... vocês têm um grupo familiar aí? A gente tinha grupo familiar aqui, a gente pegou e transferiu para outra casa aí, né? E daí outra casa acabou se afastando, ou retornou de novo, né? Então a gente fez discipulado, grupo familiares, vários, né? Agora e na realidade, assim, depois da pandemia eu não consegui retomar as coisas, né? Durante a pandemia eu consegui fazer um grupo só familiar virtual, né? E depois os irmãos não aceitaram o grupo virtual, né? E já tava... E daí você foi o boi com a corda, né, irmãos? Agora nós estamos aí, creio, trabalhando de novo, e o Senhor nos resgatar, né? Resgatar os grupos de volta. Eu quero voltar a muitas coisas assim que eu sameava na cidade, voltar a retornar os trabalhos, né? Os pontos, né? Trabalhar para o Senhor, né, irmãos? A gente, durante esse chamado de presbitério, e a gente achou que daí estava pronto, né? E a gente se engana, a gente nunca está pronto, né? Sim. A gente depende do Senhor, né? E essa estratégia que eu tinha, assim, eu creio que muitas vezes não era do Senhor, era minha, né? Né? Tudo caiu por terra, né, irmãos? Sim. Tudo foi praticamente frustrado, né? Entendi. Mas é uma coisa assim, os grupos familiares sempre eu atendi, irmão, sabe? Eu sempre procurei seguir a visão, tudo dentro da linhagem. Eu não sei qual o trabalhar do Senhor comigo, né? Que as coisas não fluíram muito bem, né? Sim. Você demora a acabar, você demora a terminar. Entendi. Mas amém, não vou estender muito aí. Sim, tá certo. Eu quero saber então do Elton, como é que começou então, Elton, a obra aí em Lajeado? Já tinha grupo familiar? Como é que foi? Tu teve que estabelecer grupos? Conta pra nós esse início aí de grupo e como é que tá hoje um pouquinho. Nós, na verdade, foi um certo recomeço, né? A obra tinha um trabalho aqui, aí não tinha mais o trabalho, e ficou um grupo familiar de umas irmãs que eram atendidos por Santa Cruz do Sul, né? E, inclusive, eu não vim poucas vezes para cá. Eu fazia Venâncio ali, eu fiquei um tempo ali. Sim. E aí quando vim aqui para Lajeado, tinha esse grupo familiar, né? Que tem esse grupo familiar ainda. E então o trabalho começou através desse grupo familiar e depois de um grupo familiar que eu abri na minha casa, né? Aí abri um grupo familiar na minha casa lá. E aí, o que acontece, né? Eu tava lembrando hoje, assim, desse relato. A gente, como carregadores de uma natureza pecaminosa e de um temperamento sanguíneo bem elevado, primeira vez que eu coloquei um certo número de pessoas no grupo familiar lá em casa, eu falei, pronto, agora chegou o momento de ir pra igreja, né? Porque a gente tinha, assim, um pensamento, assim, de que igreja está estabelecida a partir do momento que tem uma igreja, porque senão não há igreja, né? Sim. Pensamento que se cria na nossa cabeça, que a gente nunca aprendeu aqui, que a gente nunca ouviu em ministração nenhuma, pelo contrário, ouvimos que o grupo familiar é a igreja na casa, claro. Iniciou assim, vai terminar assim, né? Mas meti o pé pelas mãos aí no início e
com aquele povo ali. Eu falei, agora nós vamos arrumar um lugar aqui para fazer cultos, né? Sim. E Deus, assim, honrou financeiramente, sim, sabe? A minha, talvez, irresponsabilidade da época, honrou a gente, né? Tudo certinho, pagamos. Mas aquelas pessoas que estavam no grupo lá, elas acabaram não indo mais, né? Então, de um certo número de pessoas que estavam no grupo, que me animaram ali, né? Aí, quando eu comecei a fazer um investimento numa sala, aquelas pessoas começaram a diminuir. Na época, assim, eu não entendia por quê, né? Mas hoje, passando-se 4 anos, né? Eu estou aqui, acho que 4 anos em Lajeado, eu vejo que todas as experiências que eu tive aqui na cidade, no início, no meio, até esse momento, elas serviram aí para o meu aprendizado. Sim. Porque cheguei aqui muito cru, muito imaturo. Creio ainda que o Senhor está me amadurecendo ainda, né? Eu não estou pronto. Mas com certeza, desde que eu cheguei aqui até esse momento, Deus conseguiu avançar muitas coisas, né? E até eu falo para minha esposa, né? Agora não adianta, agora a gente já fez um monte de coisa antes do tempo, né? Sim. Então agora a gente tem que deixar Jesus ajustar todas as coisas, colocar as coisas no lugar. E eu vejo assim que nesse ano, o ano da entrega aí, né? Esse ano, assim, foi um ano que Deus começou... Eu sinto, assim, Deus colocar as coisas no lugar, porque daí eu confessei isso para Deus, o que eu tô falando aqui, né? Sim. Deus, coloquei os pés pelas mãos nessa cidade aqui, achei que eu sabia, achei que só o fato de observar os líderes que eu estive era o suficiente, fiz um monte de coisa antes aqui, agora tô por ti. Tu resolve, porque se eu meter nas mãos, eu vi que não resolveu, então eu também não vou conseguir consertar, né? Então eu vou entregar para aquele que tem autoridade no céu e na terra, para o Senhor resolver, né? E eu vi que esse ano, assim, Deus começou a fazer um trabalhar intenso, assim, aqui na cidade, de colocar as coisas no lugar. Parece que a impressão que eu tenho, né? Não sei se aqui o Senhor tem, mas que eu tenho, que agora está como deveria estar no início, sabe? É a impressão que eu tenho. Nós estamos hoje morando numa casa, onde a casa tem uma garagem grande, onde a gente consegue comportar aqui um certo número de pessoas. Então parece que agora Deus, né, através da confissão e de mostrar, assim, os meus erros, né, e de eu assumir os erros, e agora, então, largar de mão e deixar que Deus resolva aquilo que eu fiz equivocado aqui na cidade, parece que as coisas estão entrando no lugar, assim, é a impressão que eu tenho. Ontem no Culto Mundial falou um pouquinho sobre o vento sopra, falou do Ministério da Palavra. Eu queria perguntar para os presbíteros, pode começar pelo Derli, qual a importância do Ministério da Palavra como um presbítero? A importância do Ministério da Palavra, irmãos, que o Senhor tem liberado, né? Que a gente tem que seguir a mesa, a gente tem que seguir as orientações do Espírito e ir para onde o vento sopra, né, irmão? Porque, na realidade, nós não temos outra alternativa, se não é seguir o Senhor, é aceitar aquelas orientações que vêm do Senhor, né? Eu tenho, inclusive, orado e pedido ao Senhor que esse ano que passou agora foi bastante dificultoso para mim, né? Assim, bastante dificuldade, né? E eu pedi para o Senhor que o Senhor desse colocar tudo em ordem na minha vida, que o Senhor coloque as coisas em ordem, né? Porque eu não... O Senhor sabe do propósito do meu coração, eu não tenho mais nenhum alvo nesse mundo, não sei seguir o Senhor, servir o Senhor, né? E trabalhar esse tempo que nos falta, né? E nós podemos, esse ano agora de 2023, podemos engalhar nessa jornada e fazer tudo na direção do Espírito, né? Aquilo que o Espírito nos orienta, né? E seguir a mesa, as orientações que vem do Senhor, né? Que o Senhor sempre está falando e a gente muitas vezes concorda, mas não põe em prática, né? Nós temos muito, tá nos faltando, eu creio, que é a prática, né, irmão? Sim, certo. E para ti, Alto, a importância do Ministério da Palavra? Eu escuto o Ministério da Palavra, acho que desde 2010, 2011, por aí, e já é difícil, assim, a gente colocar em ordem e desenvolver o trabalho. Você imagina sem o Ministério da Palavra, né? Então não tem como, né? Eu vejo, assim, que é insustentável para um presbítero, para uma liderança ficar, porque é um trabalho que eu vejo, assim, que diariamente nós recebemos ataques, assim, é difícil, sabe? Teve dias aí, o ano passado, esse ano ainda não, né? Temos só 9 dias, mas ano passado, assim, teve dias que eu acordava de manhã com vontade de chegar de noite de uma vez para dormir de novo, né? Sim. Dias pesadíssimos. Então, sem o Ministério da Palavra
para que tu te anime, para que tu rememore as promessas do Senhor para a tua vida como liderança, o ministério em si, a TV Menorá, que nem se fala, assim, hoje agora abriu muita coisa para nós ali na TV Menorá, para os líderes, né? Escolas ministeriais, Editora Vento Sul, toda essa parte assim do ministério, que o Ministério da Palavra nos trouxe através da mesa ao vivo e também dos materiais da TV Menorá, eu assim vejo como insustentável. Eu, Elton, não estaria aqui hoje se não fosse o Ministério da Palavra, mas sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A importância, né? O Ministério da Palavra traz sempre o guiar da semana, né? O pessoal que escuta o Café com Cristo, Culto Mundial, mensagem de terça e quinta. Este é o Ministério da Palavra, o Espírito fluindo semanalmente. E também responde muitas questões, pelo menos para mim funciona dessa forma, né? Às vezes tô com dúvida, eu tô passando por tribulação e as mensagens encaixam ali, uma e outra sempre encaixam no nosso dia a dia, aquilo nos renova, principalmente se coloca em prática, né? Aí fica vivo o negócio. Tem perguntas aí? Tem uma pergunta aqui do Murilo Souza. Gostaria de perguntar para os irmãos qual é a maior dificuldade que enfrentam no ministério de administrar a obra do Senhor nas cidades que estão. Derli, pode iniciar respondendo aí. Olha, a maior dificuldade que eu encontro assim, né, irmãos, é escutar o Senhor, né, irmãos, e fazer as coisas por dentro da palavra, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente tem muitas ideias, né, e sabemos que nossas ideias não vêm muitas vezes de Deus, né, e puxando ali também, pegando um gancho como o Elton falou ali, quando o Elton falava ali que ele fez muitos erros no início, né, ele chegou alugar uma sala, né? Eu aluguei uma sala, montei tudo e o Senhor não deixou abrir nada, irmãos, quando tinha 2 grupos aqui, né? E trancou, né? E eu fiquei orando, esperando a direção do Senhor, o Senhor não falou nada, juntei todas as cadeirinhas de volta, né? E tinha comprado teclado já, né? Tem um teclado, ele nunca foi usado, né? Tá esperando, eu creio, um grupo familiar. Esperando Levita. E acho que o Elton também, maior dificuldade da cidade. Para administrar a obra do Senhor. A maior dificuldade, primeiro, é o temperamento. Ele não é um temperamento que tem uma facilidade de administrar em qualquer coisa. Então, isso foi a coisa que Deus... É o que Deus mais trata comigo aqui na cidade, é a administração. Então, eu sou uma pessoa que por isso que eu digo que não tem como ser Ministério da Palavra, sem consagração, sem jejum, sem buscar a palavra, assim, ó, porque... Para mim, me perder na administração aqui é rapidinho, né? Sim. Porque na minha cabeça vem um turbilhão de coisas. Aí eu tenho o secular junto, tenho a família, tem a obra. Então tem um turbilhão de coisas na minha cabeça aqui. A dificuldade que eu tenho é que o meu temperamento, ele não tem como qualidade, inclusive tem como defeito, a administração. E em relação então à eu cidade, tenho... qual a dificuldade que o irmão sente assim que a cidade apresenta? Recursos humanos, me falta um pouco. Recursos humanos, pessoas, para que a gente possa expandir. Às vezes tem lugares para ser visitado e me falta um pouco de recursos humanos. E a questão da cidade aqui também, um pouco assim que eu vejo, que eu tenho orado, assim, e já creio que estou recebendo algumas estratégias através da Escola Ministerial de Evangelista que tem na TV Menorá. Legal. Um pouco assim de... Aqui na cidade é muito forte a questão das religiões da nova era, assim, sabe? Essa questão mística do falso bem, da pedra, que é a pedra, do bezerro de ouro, assim, vamos se dizer, Sim. como foi falado lá no sábado, né? É muito forte isso, né? E fazer com que as pessoas hoje olhem para Cristo como uma única verdade tem sido um desafio, assim, para mim, sabe? Não é de qualquer jeito. Eu vejo que o Espírito tem que dar algumas estratégias, fazer com que essas pessoas tenham experiência. Tem levado no micro algumas pessoas, assim, sabe? Essas pessoas que aceitam tudo. Não, tá tudo certo. Aí eu, não, então tá bom, então vou te levar num lugar pra te conhecer. Aí tem uma pessoa que eu levei no micro agora, também na sexta-feira, que ela achou fantástico, né? Então, essa é uma das minhas dificuldades, assim, né? Da cidade, que a cidade é muito povoada com essa questão das coisas místicas, da pedra, da folia. Eu lembrei agora, assim, ocasionalmente, do aperfeiçoamento dos santos, assim, vários comentários teus em inúmeros deles, assim, na participação, e penso que talvez dessa da administração, como o aperfeiçoamento dos santos te auxilia nessa questão?
É como eu digo, eu tenho zero. Em mim, no Elton, tem zero administração. Então eu busco muito. Eu busco conversar com alguns irmãos. Ultimamente, aí, alguns irmãos presbíteros que são mais antigos tiveram um contato meu de conversar, de, né, trocar uma ideia com eles, assim, de saber, com algumas visitas eu fui fazer para conversar. Porque eu não tenho isso em mim, sabe? Mas eu sei que tem irmãos que têm isso. Então eu vou compartilhar com eles, vou conversar. Então, o aperfeiçoamento dos santos é outra coisa que eu fui buscar e que eu tenho buscado, não só o aperfeiçoamento, mas também até também orar por assinatura, buscado para aperfeiçoar isso, para Deus, então, assumir a administração da minha alma por completo, para que essa área administrativa comece a operar aqui na cidade, né? Porque eu vejo que tem muita coisa que acontece, vai acontecendo, mas a minha parte administrativa, ela dá uma travada. Sim. Eu creio... Bem práticas. Oi? São práticas as dicas do aperfeiçoamento. Com certeza. Eu até queria saber do Derli. Derli, quais as tuas experiências com o aperfeiçoamento dos santos? O aperfeiçoamento dos santos é uma bênção, irmão. Eu creio que todo obreiro deve ter feito o aperfeiçoamento do santo e tem que fazer, fala do caráter. Vamos dizer, o presbítero, né? O senhor precisa produzir o caráter do presbítero, dos presbíteros. Tem que ser uma luz que o senhor colocou na cidade, né, irmãos? Porque as ovelhas podem ser fracas, claro que a gente vai ter defeito, mas aqueles defeitos mais horríveis que tem, se o Senhor tem que nos corrigir, a gente tem que se entregar para o Senhor, né? Mas se a gente não trazer ninguém pelo testemunho da gente, que a gente não venha escandalizar e perder ninguém, né, irmão? Eu creio que o aperfeiçoamento do santo trabalha muito no caráter do obreiro, né? Sim. E o livro Estabelecendo o Modelo do Monte tem ajudado vocês em alguma coisa? Vamos lá com o Elton. Tem me ajudado bastante. Ele fica, na minha cama ali tem uma cabeceira, ele deve estar ali, se a Natiele não tirou, Tá abrindo ele tá ali, se ela não tirou agora, né? Ontem ele estava ali. Fica na cabeceira da minha cama o livro Estabelecendo o Modelo do Monte, para mim me ajuda muito. Claro que eu busco ali, buscar no livro o momento circunstancial que eu estou passando agora, né? Sim. Então, tem coisas que ali no livro vai me ajudar daqui a pouco. Porque quando eu tiver, daqui a pouco, 4 pessoas para líder de exército, 12 para líder de tribo, então isso vai me ajudar. Mas tem muitas coisas no livro ali, como ungir a cidade, era coisa assim que eu não estava fazendo, e aí ano passado Deus começou a mover, 2 vezes por semana aí nós estamos saindo aí para ungir a cidade, para ungir pontos estratégicos, coisas que nós estamos no momento agora para fazer. O livro tem me ajudado para poder ajustar essas coisas e fazer, né? Estabelecendo o Modelo do Monte, até se abrir no aleatório o livro, com certeza você vai encontrar alguma coisa para ajustar, viu? Esse material tem na editora Vento Sul. E Derli, para ti, como é que é o Modelo do Monte, esse livro? Até a metade que eu li, ajustou, né, irmãos? Parei na metade. Né? Mas essas partes, como eu citou, a gente já leu, né? Como Sim. também estabeleceu o grupo familiar, né? A gente tem bastante experiência, só nos falta a prática, né? A gente tem bastante conhecimento aí, eu creio que o Senhor vai tirar nós desse estágio aí. Né? Nós sabemos que o Senhor vai avançar, vai dar vitória para nós. Ouvindo agora o Elton falando então de ungir a cidade, queria perguntar assim a importância da oração, né? Se vocês têm um hábito de orar em casa, orar na cidade, como é a oração para vocês? Se vocês conseguem passar para as pessoas aí, né, a importância da oração e que precisa orar pelas causas do Senhor. Pode começar pelo Elton. Fundamental. Eu quero até aqui pontuar que eu senti uma mudança significativa em mim na obra quando começou aquelas orações antes do culto. Porque dentre aquelas orações, o 7 lá é orar pelo despertamento dos presbíteros, né? E como eu falei, tive momentos muito difíceis aqui na cidade, porque a gente se depara aí com alguns fracassos e Deus testa a gente nos fracassos também. E dá vontade de abandonar, né? De falar, não, eu não sei quem me colocou aqui nesse lugar, né? Mas as orações antes do culto me fizeram despertar, assim, sabe? Me fizeram... alguma coisa mudou dentro de mim. E eu tenho visto que tem a ver com essas orações. E a gente faz aqui também, antes do culto. E como eu falei, né, para os irmãos ali, é muito importante também, sentimos uma mudança significativa nos ares quando começamos a fazer esse trabalho de ungir esses pontos estratégicos, esses portais aí que atrapalham o avanço na cidade. Nós, né, semanalmente estamos indo orar na frente desses lugares, né, com a orientação
do ministério, que é sem escandalizar, que é, né, você chegar lá, orar. E então temos feito isso e eu tenho sentido assim que tem tido mudança, sabe? Sim. O sentimento que eu tenho hoje é que essas orações têm feito um despertamento assim que a qualquer momento vai fluir, sabe? Muitas pessoas têm começado a se abrir, assim, sabe? Eu tenho muitos contatos de pessoas que tiram dúvidas comigo, que pedem oração para mim, que compartilham comigo, elas só não estão congregando ainda. E eu acredito que seja por conta das orações. Aos poucos elas estão se abrindo e estão começando a vir, né? E então a gente está dando sequência. Quanto mais eu tenho visto se abrir com as orações, toda semana a gente tem feito isso aí na cidade. Rapidinho pro Derli, então, uma importância das orações, Derli. O Senhor tem me trazido, né, para esse ano me retomar de volta, né, as orações na cidade, né, de praça, né, claro, sem chamar atenção, com dias entrada de cidade, né, os pontos que, né, para que o Senhor venha tomar a cidade, o Senhor venha a completar a sua obra, né, o Senhor tem colocado isso no meu coração no início do ano, né, para mim retomar essa parte. Certo. Olha, eu fico curioso sempre quando eu faço a participação nesse quadro da Reciclagem da Visão, as estratégias quanto a grupo familiar. Como é que faz para abrir, né? Como é que vocês usam as estratégias, os materiais? Vocês vão nos vizinhos, davam material da editora? Como é que funciona aí, Alto, para abrir os grupos? É um trabalhar, né? Eu creio que não tem uma estratégia única. Sim. Tivemos experiências assim diferentes, né? Indicação de alguém que vamos lá fazer uma oração na casa da pessoa. Como eu falei agora, nós temos tido alguns despertamentos de pessoas em que já está no momento oportuno de se convidar para fazer uma visita na casa delas lá, para fazer uma oração, e eu aproveito assim esse momento oportuno que eu vejo que é um momento que o Espírito produz. Eu não teria uma estratégia única de como abrir um grupo familiar, né, assim. Mas eu digo assim que todas as vezes que eu vi que o Espírito conduziu, que eu esperei, porque não é fácil eu esperar as coisas, né, que eu esperei o Espírito no momento certo, assim, para poder visitar a pessoa, e nessa visita ofertar o grupo familiar ou discipulado, que tem alguns aí para serem abertos aí nos próximos dias, para fazer a visita e ofertar o discipulado para essas pessoas, né? Na direção do Espírito, Deus tem dado graça. A gente oferece, tem uma modalidade na igreja que se chama discipulado, que a gente inicia para você conhecer o trabalho e logo ela vai evoluir para um grupo familiar. Legal. E a gente oferece. E aí as pessoas que querem abrir, abrem, umas abriram e fecharam, outras abriram e continuaram, então... Eu queria saber se tu consegue unificar, antes tu comentou que tu trabalha no secular também, tu consegue usar o teu trabalho para conseguir contatos para abrir grupo familiar, abrir discipulado, tu consegue também usar do teu serviço natural? Sim, tem muitos contatos no meu WhatsApp que são contatos do meu secular. Mas Deus aperfeiçoou isso muito. E aí volto a dizer, na escola ministerial de evangelista, tem um monte de mensagem lá, não tem como ver tudo tão rápido, mas eu vi alguma coisa lá. Deus aperfeiçoou um pouco isso, sabe? Também de aguardar, eu tenho o contato, daí às vezes eu pensava assim, né? Bom, eu vou lá vender. Em que momento que eu vou falar de Jesus ali, né? Será que eu falo antes ou falo depois? Então Deus trouxe esses dias aí, conversando com o irmão, uma estratégia de utilizar o pós-venda para ganhar alma. Legal. Porque ele já vendeu, tá tudo certo, né? Sim. Aí volta lá para ver como é que foi o trabalho. E aí naquela conversa informal do pós-venda, quando já foi tudo feito, tudo certinho, ali começa então forçar um pouquinho para a pessoa ver se daqui a pouco quer abrir um grupo familiar, um discipulado, alguma coisa assim. Eu vi assim nesses últimos meses aí que o pós-venda deu muito mais resultado. Legal. Do que às vezes eu antes, né, ou no momento ou no meio, sei lá. No pós-venda deu muito mais resultado para mim, porque, enfim, a pessoa já não estava mais para vender ou para comprar, já estava tudo certo. Ela estava só ali por uma visita informal minha. E aí ali ela estava bem aberta ali para alguma coisa. E aí eu tive alguns êxitos e outros não, né? Enfim, isso vai depender da vontade do Senhor. Entendido, Elton. E Derli, pra ti, tu consegue usar o secular aí para captar ovelhas? Na realidade, assim, no celular, muitas vezes que acontece, muitas pessoas de dominação, para mim, se abrir, né? Se abrir. Tem pessoas que o Senhor traz, né? Através
da oração, as pessoas vêm se abrir, as dificuldades tem lá, eu aproveitar para injetar um material, né, irmãos? Claro. Eu peguei e fiz uma estratégia que eu tive aqui na cidade. Eu peguei os cabeleireiros que eu tinha na cidade, né? Era bem conhecido. Eu pedi para largar uns livros lá, porque sempre tem revista, né? Sim. No consultório médico, né? Até no consultório médico eu larguei um livro lá e larguei. Daí eu passava a visitar depois para dar uma trocada no livro, né? E eu vi que sumiu o livro de depressão. E a mulher, mas levaram o livro de depressão? Eu disse, não tem problema, quem levou é porque precisava, vou deixar outro aqui, né? E 2 cabeleireiros lá, eles falaram que o pessoal estava lendo, né? O pessoal sentava para cortar o cabelo, quando esperava ter que ler, né? Aí deu curiosidade neles, né? Levaram os livros para ler em casa, eu estive procurando o livro. Não, nós levamos para nós ler. Coisa boa. O que houve, como sumiram com os livros, né? Mas amei. Isso é bom, né? Certo, vai dar retorno, né? É, com certeza. A palavra não volta vazia. E chegamos ao final aqui do programa, minuto 50. E com tudo que a gente conversou, queria que, começando pelo Elton, que ele deixasse uma reflexão aí com base em tudo que a gente compartilhou, algo que tu sinta aí de deixar de consideração, Elton. Eu quero deixar um rogo aí para os irmãos aí, para todos os ouvintes, porque eu tive na posição de membro também, né? Porque é tudo uma posição, nós somos todos iguais, só muda a posição. Tive na posição de membro e eu sei que a gente julga, a gente critica, a gente acha que poderia fazer melhor. Então, o rogo que eu faço é orem pelas suas autoridades, ajudem as suas autoridades, seus presbíteros, orem por eles, intercedam por eles, porque a gente precisa muito da oração dos irmãos, a gente é um corpo, a gente não é individual numa cidade. E eu vejo assim que hoje eu tive a oportunidade de estar nos dois lados, né? E eu vi como foi importante os presbíteros que passaram, né? Que eu passei pela administração. Hoje eu vejo que eu replico algumas coisas aqui que eu aprendi na administração com o Flávio, outras coisas na administração com o Júnior, Mânica. Então hoje eu consigo replicar, mas sei que algumas vezes também julguei, já consertei, já pedi perdão, mas já julguei eles, né? Eu sei como que é, então eu só queria deixar esse rogo assim aos irmãos, para que orem pelas autoridades, que intercedam pelas autoridades, ajudem as autoridades das suas cidades aí, porque a gente precisa muito da oração de vocês aí para dar sequência nos trabalhos. Perfeito, muito obrigado, Elton. Derli, reflexão final, considerações? As considerações finais que eu quero deixar aí, irmãos, que para toda a igreja, todos os irmãos aí, que respeite o seu líder, né? Cada cidade, ore para o seu líder, né? E não critique, né? Porque na realidade, assim, você não tem direito de julgar nenhum líder, né? Porque se Deus colocou aquele líder lá, é porque o Senhor escolheu, né, irmãos? Então, e cada presbítero aí, né? E também aprenderam a viver todos como irmão, né? Todos nós somos igreja do Senhor, e um dia nós vamos ter que conviver tudo junto, né, irmãos? Então, vamos treinar aqui, né, irmãos? Isso aí, Derli, muito obrigado. Elton, abração aí, que o senhor continue abençoando estas obras e dando ânimo, perseverança, né? Aí em Lajeado e também Salto do Jacuí. Muito obrigado, irmãos. Até uma próxima. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.